Navalha é um instrumento de corte usado para barbear e cortar o cabelo no Brasil. Mas na Europa, sua terra natal, além do barbeiro, variava em funções quando esta na mão de açougueiros, artesãos ou até mesmo meliantes. Entre os imigrantes europeus, destacamos os meliantes, um substantivo de dois gêneros, para retratar aquele que não trabalha e por algum motivo perdeu ou demonstra não ter vergonha de viver às custas dos outros. Classificado pelo Código Penal brasileiro como vadio. Estes, em especial, uma vez na colônia portuguesa, depois emancipada ao status de Reino Unido do Brasil, devido à transferência da família real e da nobreza em 1808, entraram em contato com a malandragem em geral e assim trocaram conhecimentos, a capoeiragem, pelo manuseio da navalha. A navalha possui um corte muito eficiente e um mecanismo flexível, onde sua lâmina pode ser guardada sobre seu próprio cabo. Tipicamente, tem cabo de 20 centímetros, abrigando uma lâmina de um único gume, com 2 centímetros a menos que o cabo. Quando afirmo ser ela um instrumento de corte europeu e não uma exclusividade portuguesa, é com base na historiografia europeia, que relata ser um objeto carregado de simbolismo, tendo sido usada, por exemplo, por mafiosos italianos até meados do século XX e ainda se mantendo presente em certas regiões de grandes cidades com presença da máfia italiana. No Brasil, até meados do século XX, a navalha também esteve associada aos capoeiras. No período monárquico, a utilizavam como arma, posicionada entre os dedos dos pés, ou presa a um cordão, sendo esta habilidade conhecida como navalha voadora. Já no período republicano, seu uso é manual, acompanhando a armadura do malandro carioca, que passou a usar sapatos, calça de linho, terno e chapéu de palhinha. Agora, por que o capoeira negro, mulato ou imigrante pobre, mesmo com a mudança da forma de governo, continua vivendo à margem da lei? Ou seja, se permitindo ser taxado pejorativamente um marginal. A resposta está no mudar a forma de governo, mas não manter, ou melhor dizendo, manter o mesmo sistema de classes de estratificação social. Mas aonde queremos chegar com esse discurso? Bom, é fato que a construção da nação brasileira, o sentimento de nacionalidade, de patriotismo, de civismo e a identidade nacional foram forjados por uma elite política imperial, de forma que
nesse processo faltou a participação das camadas populares da sociedade, onde esse fato é suficiente para explicar a apatia brasileira, o estado de alma não suscetível de comoção ou interesse em relação às questões relacionadas à corrupção política e à íntima consciência política do povo brasileiro. Conclusão: a sociedade brasileira é uma das mais desiguais e estratificadas do planeta, podendo-se encontrar extrema pobreza ao lado de grande riqueza, de forma que a necessidade de subsistência e o desemprego podem contribuir para o surgimento da violência. Outro fator de infraestrutura precária é o sistema escolar brasileiro, notoriamente deficitário. As crianças muitas vezes ficam entregues à própria sorte, pois tanto o pai quanto a mãe precisam trabalhar para garantir a subsistência, já que a moradia é cara e falta creches. Os professores são mal pagos e desmotivados, sabendo que um grande número de crianças vai à escola só para comer, pois é dado uma refeição. Já o ensino privado tem até qualidade superior, mas só é acessível para poucos, de forma que a discrepância entre o ensino público e privado amplia a segregação social, o que novamente remete aos fatores socioeconômicos. O que dizer dos moradores da periferia? O suburbano, aquele que mora nos arredores da cidade. A definição mais adequada do subúrbio, do latim suburbio, literalmente uma espécie de subcidade. Enfim, trabalhar no centro significa longas jornadas desconfortáveis, passadas no transporte público, para receber um baixo salário. Essa situação desencoraja o trabalho, pois torna mais vantajoso o trabalho informal ou mesmo o crime. Devido a esses e outros fatores de infraestrutura precária, as maltas foram duramente reprimidas pelo Estado brasileiro. Até a quase extinção da capoeiragem do Rio de Janeiro. E apesar dos capoeiras terem um papel heróico na revolta dos mercenários em 1828 e na Guerra do Paraguai, na década de 1860, o governo republicano, instaurado em 1889, continuou a política de repressão à capoeiragem do período chamado imperial, deportando os capoeiras considerados criminosos para o arquipélago de Fernando de Noronha, que no ano seguinte editou o decreto de número 847, de 11 de outubro de 1890, criminalizando a prática da capoeiragem. Mas o
término da primeira fase da República Brasileira, que se estendeu da proclamação da República em 15 de novembro de 1889 até a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, diga-se de passagem, uma revolução polêmica que em outra ocasião dissertaremos seu desdobramento. Enfim, Getúlio Vargas, ao tornar-se chefe do governo provisório, com amplos poderes, revogando a Constituição de 1891 e governando por decretos, entre eles o decreto de número 2848 de 1940, que instituiu o novo Código Penal brasileiro, não citava mais a capoeiragem como sendo uma prática de vadio, tornando seu exercício agora liberado, de forma que, no ano seguinte, em 1941, outro decreto de número 3.199, assinado pelo mesmo presidente, ao estabelecer as bases da organização dos desportos no Brasil, foi constituída a Confederação Brasileira de Pugilismo, que incluía, entre outras lutas, o Departamento Nacional de Luta Brasileira, a capoeiragem, o primeiro reconhecimento desportivo oficial da nossa arte.